Meus queridos, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Essa semana teremos uma série subordinada ao tema Os 7 Passos para se tornar um discípulo de Jesus. Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus? Quais as características de um discípulo de Jesus? Esses serão temas abordados nessa série e eu te convido para acompanhar comigo e ter a sua vida abençoada aqui no nosso canal Tens um Minuto. Você sabe o que é ser um discípulo? Essa é uma palavra muito usada nos nossos dias. Mas qual o significado de discípulo? A palavra discípulo vem do latim discipulus, que está relacionado à palavra disciplinar ou disciplina e discípulo. E logo, um discípulo é uma pessoa que se disciplina, é um aprendiz, é um aluno. E nós somos eternos aprendizes. Estamos diariamente aprendendo algo novo. E isso é maravilhoso para o nosso crescimento, tanto espiritual como intelectual. Mas o que Jesus quis dizer na passagem a qual nós leremos agora? Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 9 e o verso de número 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olhe que palavra maravilhosa e difícil de ser cumprida nos nossos dias. Como eu lhe falei anteriormente, discípulo é aquele que está aprendendo, é um aprendiz, é aquele que segue algo ou alguém. E logo Jesus nessa passagem ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus estava dizendo, vocês para me seguir têm que se negar, têm que abrir mão. E isto é algo muito difícil para nós, seres humanos. Quantas vezes erramos e não queremos assumir o nosso erro? Quantas vezes falhamos para com alguém e não queremos assumir o nosso erro? Mas aqui Jesus vai muito além do que isso. Ele diz que aquele que quer seguir a Ele, que quer andar nos seus caminhos, precisa negar-se, abrir mão. E ele ainda dá ênfase a isso. Quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, tem que negar-se. Então, não há como seguir a ele sem abandonar o que está nesse mundo. Não há como seguir a Cristo andando com bagagem. Então, o primeiro passo desses 7 que eu lhe apresento é a renúncia. Precisamos renunciar ao nosso eu. Precisamos renunciar à nossa carne para podermos andarmos com Cristo. E aqui eu quero lhe chamar uma atenção. Certa vez eu ouvi uma coisa muito interessante e eu quero lhe passar. Se você tentar negar-se a si mesmo por si próprio, no final do dia você terá mais pensado em si. Não tem como negar-se a si mesmo por si próprio. Precisa do Espírito Santo para te ajudar diariamente a vencer a carne e vencer os teus desejos. E aqui eu não quero te dizer que isso vai ser fácil. Não, pelo contrário, é muito difícil abrir mão, mas é necessário. Precisamos abrir mão do que é temporal para recebermos o atemporal. Precisamos abrir mão do que é terreno, do que vai ter fim, para recebermos algo que será eterno e que não terá fim. Esse é o preço. E aqui eu quero lhe chamar a atenção, porque essa frase que Jesus citou para os seus discípulos de carregar a cruz pode ser algo que não seja citado muito nos nossos dias. Mas para o dia de Cristo, para o tempo de Cristo que ele viveu, isso era uma palavra cotidiana. Todos que viviam na região que Cristo viveu, subordinada ao Império de Roma, sabiam muito bem o que era uma crucificação.
o quão difícil e doloroso era para todo aquele que passava por esse sacrifício. Sendo assim, Jesus estava falando algo claro para seus discípulos. Todo dia vocês terão que se mortificar. Todo dia vocês terão que peregrinar o caminho da morte. Por quê? Porque Jesus apenas não foi crucificado, mas ele levou a sua cruz. Isso era uma forma de apresentar para todos, para os cidadãos daquela época, que aquela pessoa estava sendo condenada, levado à morte, que o seu fim estava próximo. Então Jesus estava falando para os seus discípulos, diariamente, vocês têm que tomar essa cruz e caminhar esse caminho, trilhar esse caminho que eu futuramente irei trilhar. Mas para mim, para você, meu amado, graças a Deus, a cruz não é um sinal de derrota. Mas foi na cruz que Cristo conquistou a minha e a tua salvação. Então a cruz que eu e você hoje carregamos é um sinal de vitória. Todo aquele que permanecer carregando a sua cruz nessa caminhada alcançará da parte do seu Senhor a vitória desejada. Não uma vitória terrena, não algo que se acaba, que perece, mas algo eterno que não terá fim para toda uma eternidade ao seu lado. Então, para encerrarmos, eu quero lhe dizer uma coisa. Negar-se a si mesmo pode ser a coisa mais difícil que você encontrará para ser um discípulo de Cristo. Pois é abrir mão daquilo que você ama. É abrir mão daquilo que você gosta, que você deseja. O apóstolo Paulo, falando nas suas cartas, ele diz, olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu neguei a mim mesmo. Não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade do meu Senhor que reina sobre mim. E mais à frente ele vai dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele sabia que o caminho que estava trilhando, o Cristo a qual ele seguia, logo ele seria morto por Roma. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo diante das aflições que ele passava. Não desista de levar a sua cruz diariamente, meu querido. Não desista de levá-la, por mais pesada que for, por mais dolorosa que for. Negue-se a si mesmo diariamente e carregue essa sua cruz. Não abandone a sua caminhada, porque o final dela é um final de vitória para todo aquele que não desiste e que anda nos caminhos do Senhor. Renunciar. Esse é o primeiro passo do discípulo que quer seguir ao Senhor. Que Deus te abençoe.